Olá, como vai? Eu sou o Luiz, gerente de expansão da Nut Bavária. Através desse vídeo, a ideia é passar bastante conteúdo de como é ser um franqueado da Nut Bavária, detalhes aí da nossa operação, a parte de investimento, para você conhecer o máximo possível como é que é ser um franqueado da Nut. É claro que depois a gente vai ter um bate-papo no qual eu possa te conhecer melhor e você também possa estar tirando suas dúvidas, tá? Falando um pouquinho da história da Nut Bavária, a Nut surgiu nos Estados Unidos em 1989. Chegou no Brasil em 1996, então em 2026 faremos de 30 anos de história em território nacional, tá? Atualmente temos 165 quiosques espalhados pelo Brasil, são 12 estados no qual estamos presentes e são mais de 30 toneladas de nuts aí vendida por mês, tá bom? Onde chegaremos, onde queremos chegar, né? Então a gente quer ser cada vez mais referência, né, em nuts glaciadas pelo mundo e para a gente chegar nesse objetivo, quanto mais unidades a gente tiver, mais a gente vai conseguir se consolidar com essa questão de ser referência em nuts pelo mundo, tá? O que nós prezamos? Transparência, respeito, ética, comprometimento e excelência. Então, esses são os nossos princípios e valores. A gente, através desses 5 princípios e valores, a gente trabalha no dia a dia tanto com os franqueados, como fornecedores e parceiros, tá bom? A NANT ela tem uma característica de investir bastante em licenciamento de uso de marca, tá? Então, esse licenciamento de uso de marca, a gente realiza ações de marketing para toda a rede. Então, a gente usa personagens super famosos, né, para estar posicionando, né, fazendo essa interação com o nosso produto, né, com as castanhas, com as embalagens. Então, a gente realizou ações aí com a turma da Mônica, em 2024 fizemos ação da Hello Kitty, 2023 Minions, já fizemos a Era do Gelo, início de 2025 fizemos aí Chico Bento, atualmente estamos aí com a ação da Cria Amigos, então a gente se preocupa muito em sempre estar fazendo investimentos, né, utilizando essas marcas parceiras para poder gerar interação com nossos produtos e aumentar o desejo de compra do nosso consumidor. Aqui é um vídeo, depois vocês podem ver com mais calma, do Minions, da Era do Gelo, tem esses vídeos, né, para vocês entenderem dessa interação. Bom, quiosque, né? A gente tem os nossos quiosques convencionais, eles têm de 4 a 6 metros quadrados, tá? Então a gente tem alguns modelos de quiosques com pergolado, que nem esse que vocês estão vendo na imagem, sem pergolado, com fechamento na parte traseira, sem fechamento. Então a gente tem alguns modelos, tá? Então aqui eu conto um pouquinho mais aqui aproxima a imagem do quiosque, né? Um diferencial desse quiosque é que a gente não precisa de ponto hidráulico, tá? Se tiver a gente pode utilizar, mas o que a gente precisa de necessidade básica mesmo é um ponto de energia de 220 volts, tá? Então a gente tem um sistema eletrônico de galões embaixo da pia, no qual tem um galão com 5 litros com água e outros 5 litros sem água, no qual a gente utiliza aí para estar lavando utensílios e demais equipamentos, tá bom? Mas a gente não usa muito água na nossa operação, então isso facilita encontrar pontos, né? Porque os pontos hidráulicos eles são mais escassos, né, nos empreendimentos. Então o fato de a gente não depender de um ponto hidráulico é mais fácil de a gente encontrar um ponto ideal para nossa operação, tá? Aqui é o trailer, né? Além do quiosque, a gente também tem o formato de trailer, né? Que é mais utilizado para áreas abertas, como ruas, né? No qual você pode fazer uma parceria com a prefeitura do município e ter seu trailer posicionado numa rua de bastante fluxo de pedestre, ou até mesmo em parceria no estacionamento de uma rua, de uma loja importante, numa rua de bastante fluxo, ou num parque. Então, o trailer a gente utiliza para esse tipo de necessidade. A gente recentemente lançou nossa primeira loja de rua no Itaim. Lançamos ela aí no meio de julho de 2025. É uma loja aí de 33 metros quadrados. Então, além dos quiosques, a gente também tem o objetivo de trabalhar com modelos de loja de rua. E aí, é claro, numa loja de rua, além de você vender as nuts, você vai ter toda a parte de café, de cappuccino, de chocolate quente, de salgados, de tortas, de bolos, até sorvetes, né, que a gente tem parceria com algumas marcas importantes, que mais? Então, a gente também tem bastante opções de embalagens para presente.
Então, a gente entra nesse segmento aí de loja de rua com um formato de cafeteria, mas com as nossas nuts especiais. A ideia é para que cada produto que você consuma na loja, você tenha ali uma experiência com nuts. Então, a gente está agora também trabalhando aí com esse formato de loja de rua. Então aqui é um vídeo do nosso quiosque café, que depois vocês também podem ver com mais calma. O quiosque café tem uma situação bem interessante, que é esse aqui da imagem, que além de vocês venderem as nuts, você vai ter ali um espaço de mesas e cadeiras, né? E além de vender nuts, você tem salgado, tem torta, pode vender bolo também, tem a parte do café, obviamente que é o principal produto, né? Além das nuts, e cappuccino, né? Então ele é um quiosque ali de tamanho maior, né? Ele tem 15 metros quadrados, 5 por 3, já contemplando aí área para mesas e cadeiras, tá? Então esse é um projeto novo que lançamos em junho de 2025 e também temos essa opção aí para oferecer. Bom, estimativa a partir de 119 mil. A partir de 119 mil, porque a gente tem o quiosque convencional, que é de 4 a 6 metros quadrados, que é esse valor 119 mil. A gente tem o quiosque café, que está em torno aí de 135 mil. E a gente também tem as lojas de rua, que vai depender muito da metragem da loja, né? Então, depende muito da metragem, se é uma loja que vai precisar de reforma ou não. Mas o investimento de loja de rua ele acaba sendo maior, né? A gente fala que é a partir de 200 mil um investimento aí de loja de rua, dependendo da metragem. Então a taxa de franquia é 49.500, o quiosque padrão, né, desse formato de 4 a 6 metros quadrados é 35 mil. Isso não contemplando ainda os complementos, porque dependendo você vai estar fazendo um fechamento com armário, um fechamento sem armário. E aí tem a parte de equipamentos e outros, que é utensílios, uniformes, monitor, tablet, né? E também tem o primeiro pedido, né? Que é o pedido no qual você vai comprar aí os grãos, o xarope, que é utilizado para fazer o glaceio do grão, e as embalagens, né? Você se preparar com todo esse primeiro enxoval para poder inaugurar. Então, nesse formato de 4 a 6 metros quadrados, o investimento ele é de 119 mil, tá? Então a gente tem a parte de royalties de 4%, temos a parte de aluguel, que é a locação da panela, porque a panela é da franqueadora e fica alocada para o franqueado, tá? E temos a parte de taxa de publicidade, que é 2%. Então o franqueado ele repassa por mês para a franqueadora 10% do seu faturamento bruto, tá? Publicidade local é muito do quanto você, franqueado, quer investir em marketing na sua cidade, no local ali onde você está com a sua operação, tá? Então ali eu reforço a área do quiosque, que é de 4 a 6 metros quadrados, um contrato de 4 anos. Média de lucratividade varia aí de 12 a 15%, tá? Então esse é o formato, essa é a realidade hoje de lucratividade de uma operação da NET flutuando aí de 12 a 15%. Atualmente a nossa média de lucratividade está em 15%, tá? Da rede, média da rede. Além de você ter quiosque, você ter a loja da Nant Bavária, você ter seu quiosque café, você também pode estar fazendo ações para trazer mais receitas aí para o seu negócio. Então tem esse carrinho de evento que você pode adquirir depois com o tempo, ele tem um valor de 14.900, tá? E esse carrinho de evento é para você participar desde pequenos a médios e grandes eventos, como um aniversário, como uma festa de casamento, como um evento corporativo, um evento cultural da sociedade, enfim. Então é legal porque ele tem a estufa para você manter as nuts glaciadas, né, e quentinhas aqui dentro. Tem uma parte interna também para você estocar. Então é bem legal. Nele não tem a panela, então você faz todo o glaceio do grão no seu quiosque, na sua loja, no seu quiosque café e depois abastece o carrinho para participar do evento. A gente também tem uma parte muito legal que é a parte de food service. Então além de você vender no seu quiosque, você também pode comercializar os seus grãos glaciados para padarias, confeitarias, da sua cidade, no qual eles possam ali desenvolver sobremesas, né, com as castanhas glaciadas da Nut e colocarem o logo da Nut para venderem para os clientes deles. Então dá para trabalhar também na parte de food service. E tem o delivery, né, que você pode utilizar aí as plataformas do iFood, 99, enfim, para poder estar vendendo via delivery. Então aqui a gente fala do que a gente vende, né? Então a gente tem um mix glaciado, que são amêndoas, amendoins, noz pecan, macadâmia, castanha de caju,
E aí temos a castanha de caju, amendoim, o coquinho, castanha do Pará, amêndoa, macadâmia, nosso pecan. Então tem os glaciados, né? E a gente também tem os naturas, né? E também tem os salgados, tá? Temos a opção também com 50% a menos de açúcar, que é o nosso famoso Mix Light, que tem uma saída muito boa. Então esses são os produtos que a gente vende aí no quiosque. No começo da apresentação eu falei dos 30 anos que a Nut Bavarian está fazendo no ano de 2026 e nesse ano de 2025 a gente recebeu o 20º selo seguido de excelência da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Todo ano a ABF faz uma pesquisa com os franqueados avaliando suas franqueadoras, né? E a gente vem há 20 anos seguidos recebendo esse selo, tá, de excelência. Então, isso mostra como o nosso franqueado avalia bem, é nós como franqueadora, e são poucas marcas no Brasil que recebem 20 anos seguidos de selo. Isso não só no ramo de alimentação, mas no ramo de todos os segmentos de franquia, tá? Dando sequência, a gente finaliza essa apresentação de expansão. É muito importante dizer que antes de qualquer inauguração, o candidato que vem a se tornar franqueado, ele passa por um treinamento de 4 dias, né? Então 2 dias online e 2 dias presencial em nossa sede. Quando vai ter a inauguração, um executivo de implantação ajuda nos 3 primeiros dias, desde a abertura até o fechamento, ali produzindo, vendendo, mostrando para a sua equipe como funciona. Então tem todo esse acompanhamento a todo momento. Então hoje eu falo aqui como gerente de expansão, dando certo ponto, vai ter todo um tempo com o departamento de implantação e depois você vai ser acompanhado pelo consultor de franquias, os resultados, a performance aí da sua operação, tá? Compartilhando um pouquinho de uma DRE, para vocês terem ideia, aqui a gente coloca aqui um faturamento de 42 mil, que é a média de faturamento da rede hoje, né? Então você vai ter um simples nacional, porque para um faturamento desse você tem que ser simples nacional, e aí a gente coloca aqui o nosso CMV de 27%. É muito legal essa parte porque assim, o CMV é o custo de mercadoria vendida, né? Então, no nosso caso, os grãos os grãos, o xarope e as embalagens. Então, 27% é como assim, você fez uma venda de R$ 100, isso te custou em produto de embalagem, grãos e xarope R$ 27, que é um CMV muito bom no ramo de alimentação, tá? A média de CMV no ramo de alimentação hoje flutua de 30% a 40%, então a gente está abaixo dessa média aí do mercado, atuando com 27%. O aluguel, hoje o nosso custo médio da rede é de 6.800, tá? A média de CTO, né? Custo total de ocupação que a gente tem na rede hoje. Então, o frete em torno de uns R$ 300 por mês. Claro, se você estiver em regiões mais distantes como o Norte e Nordeste, vai gastar um pouco mais aí, em torno de R$ 1.000 por mês. Funcionário, a maior parte dos nossos pontos que a gente tem espalhado pelo Brasil são 3 funcionários, então a gente coloca aí um custo por funcionário de 2.500, custo bruto já, né? Já considerando encargos, 13º, um terço sobre férias. A gente fala de um piso salarial entre R$ 1.500 a R$ 1.650, né? E a gente sugere que o franqueado pague um comissionamento para a sua equipe, né? O nosso negócio ele é muito em cima de conversão, então sempre a sua equipe tentando converter para um ticket maior uma venda. Então a pessoa chegou para comprar um super cone que é o médio, ela tenta converter para o mega cone, que é o cone maior que tem. Então a pessoa chegou para comprar um zip pequeno, foi convertida para um zip grande. Então é muito importante a equipe ter esse desejo de conversão, né? Essa ambição. Até porque ela conseguindo aumentar o ticket médio daquela venda, ela também vai ser mais comissionada e vai receber mais. Então é importante ter esse tipo de postura no dia a dia do negócio, né? Então, taxas de cartão e aluguel de máquina em torno de 1,5%, material de limpeza em torno de uns R$ 100 por mês. Aqui é uma parceria que a gente tem com a VTT, que é uma sinalização digital aí de vídeos de nuts sendo glaciadas que passam no monitor em cima da estufa. Mas você tem a opção também de colocar um pendrive no monitor para não ter essa mensalidade. E aqui a gente tem um sistema do PDV, né, que você insere as vendas, que é R$ 200 por mês. Internet em torno de uns R$ 100 e contador eu coloquei em torno de uns R$ 400, tá? Então aqui você tem 2% de publicidade, que eu comentei, royalties e alocação da panela somados os dois juntos 8%, que dão um total aqui de 10% do faturamento bruto.
Então a gente fala aqui de um resultado líquido de 6.266, 15%, né, do faturamento bruto de 42 mil. Então hoje a nossa média de faturamento mensal da rede está em 42 mil reais, a nossa média de lucratividade está em 15%, tá? Então, como eu comentei, a ideia desse vídeo é poder já antecipar algumas informações. Claro que depois a gente vai conversar melhor no nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado do vídeo e até nosso bate-papo. Um abraço!